Bom, esse caso do Banco Master tem prejudicado, de certa maneira, a imagem do Supremo Tribunal Federal, como a gente sabe. E teve um episódio envolvendo um ministro que não tem nada a ver com o Banco Master, Flávio Dino, mas que foi alvo ali de uma ameaça de morte, de algo bem violento que aconteceu com ele num aeroporto. E ontem ele, não teve dúvida, foi às redes sociais para desabafar, e isso acabou também tendo consequências no próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino relatou que foi alvo de uma ameaça de morte feita por uma funcionária de uma companhia aérea. E ele foi lá no Instagram, publicou lá no Instagram, o ministro pediu que empresas promovam campanhas internas de educação cívica diante do aumento da radicalização política em ano eleitoral. Não sei se a gente tem como abrir aí o Instagram do Flávio Dino. Nessa postagem, Flávio Dino diz que o episódio ocorreu recentemente durante o embarque dele. A funcionária da empresa aérea leu o nome do ministro no cartão de embarque e comentou com um agente da Polícia Judicial que gostaria de xingá-lo. Em seguida, ainda segundo o ministro, ela se corrigiu e afirmou que seria melhor matar do que xingar. Tá aqui, ó, o post do Flávio Dino, ele até coloca aí um pássaro voando para trazer um pouco aí de paz, mas ele fala, olha, um relato e um pedido para empresas e entidades presidenciais. Aí ele conta, recentemente, uma funcionária de uma empresa aérea, olhar um cartão de embarque com meu nome, manifestou um agente essa vontade de me xingar, depois corrigiu, falou que queria me matar, né? Como não a conheço, nem ela me conhece, é claro que tais manifestações derivam da minha atuação no Supremo. Não vou informar aqui o nome da funcionária, nem da empresa, nem a data, não é esse o propósito. Eu só escrevo aqui esse relato porque por não ser uma situação de interesse exclusivamente pessoal e sim coletivo. Aí ele falou assim, vamos imaginar que outros funcionários da mesma ou da empresa aérea sejam contaminados com esse idêntico ódio. Isso pode significar até risco para a segurança de aeroportos e voos e passageiros. Vamos imaginar se isso se alastra para outros segmentos de negócios, né? Assim, o pedido que faço às empresas em geral é justamente para que tenham educação cívica. Aí ele escreve em letra maiúscula, para que todos possam conviver em paz, especialmente nesse ano eleitoral. Cada um tem a sua opinião, suas simpatias, seu voto, mas o cidadão não pode ter o receio de sofrer essa agressão. Pode ter sido um caso isolado, porém, com o radar do calendário eleitoral, pode não ser. Então, é melhor prevenir, diz aqui ele, né, pedindo para que as empresas orientem seus funcionários, que isso vai ser melhor para o Brasil, será o melhor para a empresa, para os consumidores. Bom, o ministro fez esse pedido, o Supremo Tribunal Federal depois divulgou uma nota em solidariedade ao ministro Flávio Dino e classificou o episódio como grave. Escreveu, a divergência de ideias própria da democracia jamais pode abrir espaço para o ódio, para a violência em qualquer de suas formas e para qualquer modo de agressão pessoal, é o que diz a nota. Vamos lá, Thaís, essa situação do Flávio Dino é complicada, né? Porque a gente sabe, né, o que está acontecendo, a imagem que o Supremo Tribunal Federal tem, só que não é o primeiro ministro que é alvo aí, né, de xingamentos, de ataques. Não, só no aeroporto a gente tem, e dentro de avião, eu lembro de cabeça agora de memória o caso do ministro Cristiano Zanin, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes já fizeram relatos assim. Isso serve também para justificar que eles usem jatos executivos, aviões privados ou da FAB quando está disponível da Força Aérea Brasileira, o que também é um outro problema, mas isso não é para hoje. A questão é que, claro que esse tipo de hostilidade passou a fazer parte da rotina dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é deplorável, porque muitas vezes envolve familiares, ameaças a filhos, a pais, mães, enfim, companheiros, isso não é correto, mesmo que não seja o ministro da sua preferência ou que faça medidas que você conteste, não é certo ameaçar muito menos familiares deles. Isso gerou um espírito de corpo no Supremo Tribunal Federal, até entre adversários internos, que passaram a se unir em defesa da instituição. E nesse caso em particular que o Flávio Dino relata, tem um aspecto ainda mais preocupante que vem de uma companhia aérea, de uma empresa que estava formalmente prestando um serviço ao Flávio Dino como qualquer
outro cliente, como qualquer outro cidadão, e isso não inibiu a funcionária de hostilizá-lo, de ameaçá-lo, uma ameaça dessa gravidade na hora do embarque num voo comercial. Então, de fato, é preciso ter campanhas de civilidade nas empresas, sim, mas também, mais do que isso, né? Acho que é uma questão aí que está extrapolando mesmo. E a gente teve aquele episódio no aeroporto em que a família do Alexandre de Moraes em Roma foi agredida, depois teve a câmera. Eles instauraram um inquérito de ofício. Não era alguém que estava prestando serviços para a família, eram passageiros, assim como a família do Alexandre de Moraes. E o caso acabou sendo arquivado. Ele foi, inclusive, criticado pelo excesso de resposta àquela situação. Mas esse tipo de medida vai começar a ser cada vez mais aventado pelas autoridades à medida que elas estão sendo ameaçadas por pessoas que estão prestando serviços a eles como clientes, como cidadãos comuns. Vamos lá, Sakamoto, essa situação do Flávio Dino e a reação dele. Olha, antes de mais nada, eu quero deixar a solidariedade ao ministro Flávio Dino. Essa situação ninguém merece, e quando eu digo ninguém, é ninguém da direita, ninguém da esquerda, ninguém do centro, ninguém não alinhado. Esse tipo de violência política que a gente está vendo, né, e está crescendo e tende a crescer em anos eleitorais, isso é inadmissível, isso não pode ser admitido, seja para ministro do Supremo, Tribunal Superior, seja para políticos, seja para jornalistas, seja para pessoas comuns, isto não é admissível. A gente viu o que foi a eleição de 2022, com um monte de gente sendo assassinada ao longo do processo eleitoral, eleitores se matando por conta de política. A gente viu o que aconteceu. Bolsonaro já levou facada, você tem outros políticos, Marielle Franco morreu, você tem uma série de pessoas que já sofreram isso, e você tem o quê? Você tem essa bomba sendo gestada. E eu falo, Fabiola, com uma certa conhecimento de causa, por quê? Por conta do que eu já escrevo, eu já apanhei na rua, já fui derrubado e chutado até quase desmaiar, já quebraram garrafa na minha cabeça, eu tive que ir para o hospital sangrando, já me cuspiram. Já fizeram tanta coisa, fisicamente, agressão física, ameaça de morte eu recebo por carta, eu não recebo por e-mail, né? Então tem isso, a polícia investiga, tem tudo isso. Então eu sei, na verdade, o que acontece, eu sei o sentimento. Eu sei o sentimento, por exemplo, de alguém vir te xingar num avião, por exemplo, vir reclamar com você de um avião de uma forma, você está a 10 mil metros, a pessoa vem te xingar, tem como já fizeram com outros colegas jornalistas, com políticos e tudo isso mais. O ponto é o seguinte, o que o Dino está pedindo é importante, as instituições, trabalho, escola, igreja, tudo isso precisam atuar para reduzir a pressão. Mas principalmente neste momento em ano eleitoral, os políticos precisam atuar para reduzir a pressão, a responsabilidade dos políticos. Quando eu digo os políticos, não estou falando dos candidatos em si, estou falando de todo mundo. Na hora que você desumaniza o outro, ele também faz, cala a boca! Não importa quem começa, importa que você não faça. Não desumanize o outro, não desumanize a outra. Por quê? Porque é exatamente essa sequência de discursos desumanizadores ao longo do tempo que você torna o ato de matar, de espancar, de esfaquear admissível. Muitas vezes os políticos não vão mandar você matar alguém. Mas é exatamente a sobreposição desses argumentos deles ao longo do tempo que torna banal o fato de você matar alguém. E aí qualquer pessoa comum, como diria a Hannah Arendt em Eichmann, Jerusalém, qualquer pessoa comum pode se transformar num monstro de acordo com as condições corretas. Então, ano eleitoral, vamos falar muito disso ainda, infelizmente. Vamos falar sobre mortes, porque vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma, infelizmente, né? Dada a estupidez do que foram os últimos anos, mas por favor, bora baixar a pressão. É um debate duro, é a denúncia, é deixar tudo muito claro, mas sem o processo de desumanização que faz com que uma pessoa de uma autoridade até um amigo passe a ser alguém que não vale a pena viver. Vamos lá, Josias, rapidinho também a sua análise sobre esse relato, esse desabafo do Flávio Dino e a nota do Supremo. Nós estamos vivendo um ambiente em que um pedaço do espectro ideológico polarizou até a bactéria, né? Tá aí nas redes sociais bebendo detergente. Então fica claro que esse surto de ódio não é um caso isolado, né? Como pressupõe o ministro Flávio Dino. Há muita gente destilando raiva nas redes sociais e às vezes o ódio salta do ambiente digital à procura de encrenca, no saguão do aeroporto, nas ruas, né?
E é preciso que a gente evolua, não é, Fabíola? Até porque muitos ministros, houve um tempo em que só podia requisitar jato da FAB o presidente do Supremo para os seus deslocamentos. Hoje, qualquer ministro do Supremo pode pedir jatinho da FAB, quando não pede para empresários. Alguns voaram até numa empresa da qual o Daniel Vorcaro era sócio. Então, deve-se elogiar. O ministro Flávio Dino estava ali submetendo o seu prestígio à fricção de um salão de aeroporto, de um saguão de aeroporto, e apareceu essa funcionária mal criada e meio covarde, né? Porque ela fez as ameaças a um agente da segurança, né? A polícia judiciária, não ao ministro, que é até uma pessoa de liano trato, uma pessoa muito calma, simpática com todo mundo, um comunista que cultua os valores evangélicos, os valores cristãos da Bíblia. Então, está agredindo uma pessoa que não merece ser agredida. De resto, ninguém merece esse tipo de tratamento. Nós precisamos superar isso. Vai demorar, porque a sociedade brasileira, infelizmente, está doente. Mas uma hora a gente tem que superar isso.